Graça e paz, meus irmãos, boa tarde, espero que vocês estejam bem e como prometido são 16 horas, nós estamos através do Facebook e via Zoom também. Vamos transmitir a mensagem, a palavra de Deus do programa Esperança Bíblica de 21/6/2020. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se você puder curvar a sua cabeça aí onde você está, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde, Senhor, por esse domingo na tua presença, Senhor. Pedir, meu Deus, que o Senhor fale conosco através da tua ministração, ó Pai, que o homem aqui seja simplesmente um instrumento, Pai, de levar a tua boa nova, Senhor. Meu Deus, também te pedimos, ainda nesta oração, Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Pai, se recuperando, ó Pai, de diversas enfermidades, Senhor, e esta que tem assolado o mundo, Pai, o Covid, que o Senhor possa levantar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar. Também te peço consolação por aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor, ó Pai, coloque, ó Pai, as tuas mãos carinhosas, amorosas, sobre o coração, ó Pai, daqueles que perderam seus amados entes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós sabemos que é irreparável a perda de um ente querido. Que o Senhor possa, Pai, porque só o Senhor tem o poder de acalmar o coração, de dar paz, de dar refrigério para a nossa alma, Senhor. Fala conosco, fica conosco nessa tarde. E, meu Deus, que cada um que vai assistir, ó Deus, esse vídeo, essa live, possa, Senhor, ó Deus, sentir-se acolhido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o título da mensagem de hoje: Decisões para a vida e para a eternidade. Decisões para a vida e para a eternidade. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler no capítulo 3, o verso 15. Amém? Colossenses, capítulo 3, o verso 15, que diz o seguinte: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos ler novamente? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Como eu disse, o título da mensagem de hoje: Decisões para a vida e para a eternidade. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma afirmação. Apesar de óbvia, ela é necessária. Vocês que estão me acompanhando, nós não decidimos nascer. Você concorda com isso? É um pouco óbvio, não? Nós não decidimos nascer, mas no momento em que nós nascemos, decisões em nossas vidas são necessárias. No momento em que nós nascemos, decisões são necessárias em nossas vidas. Não existe e também não deveria existir esse tal deixa a vida me levar. Não. Nós
temos decisões fundamentais a serem tomadas nas nossas vidas. E essas decisões, é bem verdade que essas decisões, elas podem repercutir toda a nossa vida e também na eternidade. Nós não vamos passar por todas porque são inúmeras, mas nós vamos passar por algumas que são decisões chaves para as nossas vidas. É bem verdade, eu até escrevi aqui que até uma determinada idade da nossa vida, são os nossos pais ou os nossos cuidadores que tomam decisões por nós. Você concorda com isso? São os nossos pais ou os nossos cuidadores que tomam a grande maioria das decisões, enquanto nós somos crianças, juniores, até na nossa juventude, nossos pais nos apoiam bastante nas decisões. E essas decisões, no período da nossa infância, da nossa juventude, elas ajudam, elas determinam o nosso caráter e constroem quem nós somos. Logo depois, um determinado momento da nossa vida, os nossos pais, os nossos cuidadores, aqueles que nós temos confiança, eles até opinam, nos ajudam em alguns conselhos, mas quem toma as decisões somos nós. Somos nós. E essas decisões, elas repercutem a nossa vida inteira, seja para o bem, seja para o mal. Algumas decisões chaves na nossa vida, elas determinam toda a nossa vida e elas ecoam inclusive na eternidade. Vamos ver algumas decisões já no momento em que somos nós em que decidimos. Eu não quero nesse dia de hoje, nessa mensagem de hoje, tratar daquelas decisões que são dos nossos pais. Eu quero tratar daquelas decisões que nós tomamos, no momento em que nós tomamos o leme da nossa vida, o manche, em que nós passamos a comandar as nossas vidas e os nossos pais, os nossos cuidadores, eles simplesmente nos aconselham, mas a decisão é nossa. Amém? Nós vamos ver algumas, como eu disse, são inúmeras decisões, mas eu listei aqui 5 delas que eu diria que são pilares para as nossas vidas. Amém? E nós vamos buscar na palavra de Deus conselho, para as nossas vidas dentro dessas decisões que nós ou já tomamos, ou vamos tomar novamente, porque às vezes elas se repetem, não é verdade? Amém? E eu gostaria muito que você fosse comigo até o final dessa live, para que Deus completasse aquilo que Ele tem para falar ao seu coração. Já falou ao meu, no momento em que estava preparando essa pregação para vocês e para mim também. Amém? A primeira decisão que eu listei aqui é a escolha da formação. A escolha da formação, da nossa formação, da nossa profissão. E aí, eu quero convidar você a ir lá no livro de Eclesiastes. Vamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 12. Se você tem a palavra de Deus aí junto a você, eu gostaria que você abrisse lá comigo. Vamos para Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 12. Inclusive, domingo passado,
eu passei por esse texto. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, o versículo 12, que diz o seguinte: olha, lembre-se que nós estamos falando da escolha da nossa formação, a escolha da nossa formação. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, o versículo 12 diz o seguinte: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Talvez você possa estar dizendo no seu coração: mas o que tem a ver esse texto com a escolha da minha formação? Lembrando que uma das decisões chaves da nossa vida é a escolha da nossa formação. Você concorda com isso ou não? Eu me lembro que desde pequenino, o meu avô e meu pai identificaram que eu poderia ser ou eletricista ou mecânico. Na época, eles me conduziram ao Senai e eu fiz prova em ambos os Senais, um na Barra Funda, outro em Pirituba. Com muita modéstia, eu digo aqui que passei nos dois e optei por ser eletricista, apesar de trabalhar muito com mecânica também. Foi determinante na minha vida esse conselho do meu avô e do meu pai, o amparo da minha mãe em não deixar faltar nenhum livro para mim na época. Minha mãe não me deixou, não deixou com que faltasse nenhum livro, nenhum caderno. E assim, naquela época eu me formei eletricista. E aí eu prossegui. Depois de alguns anos eu tinha o sonho de estudar mais. Me formei engenheiro em 2006, se eu não estou enganado, em 2006. Depois eu quis estudar mais, fiz outros cursos de máquinas elétricas. Em 2013 eu quis fazer uma especialização e assim eu segui. Foi determinante aquela escolha na minha vida. São 33 anos trabalhando, sendo que desses 33, a partir de 92, trabalhando na área de elétrica. Você vê como é determinante para as nossas vidas isso? Fundamental. E aqui, quando Salomão escreve, demais, filho meu, atenta, não há limite em fazer livros. Ou seja, as escolhas podem ser inúmeras, e se você escolher errado, é enfado para a vossa alma. Você vai começar um curso e não vai concluí-lo. Você vai começar outro curso e não vai terminá-lo. É enfado. É enfado. Nós não podemos encaixotar a riqueza da palavra de Deus, porque o versículo pode falar conosco de inúmeras formas. E se você buscar o conselho de Deus para buscar a sua formação, seguramente você será bem-sucedido. E aí aqui nós poderíamos elencar uma série de disciplinas as quais você poderia estudar. E se você buscar conselho de Deus, você terá uma grande probabilidade em acertar qual a formação adequada para a sua vida. E o que é melhor, segundo a palavra de Deus, ela não será enfado para você. Olha que mensagem maravilhosa que Deus nos dá nesse domingo à tarde. Concorda comigo que a escolha da profissão, a escolha da formação é fundamental, é uma decisão fundamental para a sua vida, para que você não fique frustrado. Amém? Vamos prosseguir. Outra escolha importantíssima, e aí alguns vão acenar, A escolha de casar-se
e com quem casar-se. Quantas pessoas sofrem ou porque vivem um matrimônio não bem sucedido, ou porque seu matrimônio já se desfez, porque escolheram mal, porque não pediram direção a Deus e sofrem as consequências, infelizmente, dessa escolha. A escolha, olha o que eu coloquei aqui, ó, a escolha de casar-se e de com quem casar-se. Porque o apóstolo Paulo, ele dá um conselho aos irmãos que seria melhor que eles ficassem solteiros. Mas isso não é uma virtude para todos, é para alguns apenas. E aí ele completa: mas aquele que se casar, que tenha apenas uma esposa, um marido, ele traz a nós a responsabilidade de sermos fiéis no momento em que nós nos casamos. Você concorda comigo que a escolha de casar-se e com quem casar-se é decisiva na sua vida, na minha vida? Vamos para a palavra de Deus, olha, Provérbios capítulo 10, Provérbios capítulo 10, o versículo 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nessa passagem. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 10, o versículo 22. Nós vamos passar um pouco pela Bíblia hoje. Capítulo 10, versículo 22 de Provérbios diz o seguinte, olha: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A minha tradução diz desgosto, algumas traduções dizem dores. Imagine você escolheu casar-se. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, no momento da escolha, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Se você estiver tomando essa decisão, você quer se casar, isso já é uma decisão, e uma boa decisão, porque Deus tem compromisso com essa aliança do casamento. Você já escolheu casar-se. Agora o segundo passo é com quem se casar. E aí vem outro conselho da palavra de Deus, também em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22. Vamos para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz o seguinte, olha: o que acha uma boa esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Troque a palavra esposa por esposo também. O que acha um esposo, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então você já escolheu casar-se. O segundo passo, escolher bem, pedir direção a Deus, para que você não viva aborrecido com o seu casamento, frustrado com o seu casamento, descontente, colocando defeitos. Você escolheu aquela pessoa. Aí você pode estar perguntando, mas irmão Leandro, eu já escolhi, eu já me casei. Ore pela pessoa. Se há coisas que você deseja que sejam mudadas, não tente você mudar. Ore a Deus. Ore a Deus. Peça ao Senhor para que toque no coração do seu cônjuge. E Deus vai cumprir
se o seu pedido estiver alinhado com a vontade de Deus, tenha certeza, Deus não vai te deixar sozinho. Ele vai te amparar. Ele vai moldar o coração. Você precisa crer, precisa confiar, precisa orar pelo seu cônjuge. Amém? Você concorda comigo então que a escolha de casar-se, com quem casar, é importantíssima? Lembre-se que o título da mensagem é Decisões para a Vida e para a Eternidade. Vamos seguir? A escolha de ter filhos. Você já escolheu casar-se. Você já escolheu com quem se casar. Você se casou. E a Bíblia, a palavra de Deus fala, né? Crescei e multiplicai. É um pedido do Senhor. É uma ordem do Senhor. Lá nos primeiros capítulos da palavra de Deus, lá do Gênesis. Ter filhos. Você escolheu ter filhos. Você vai ver o que são os seus filhos. Vamos para o Salmo 127. Vamos ler o Salmo 127. Você está aí em Provérbios, volte um pouquinho a sua Bíblia, Salmo 127. Vamos ler a partir do capítulo 3. Olha o que são seus filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão aqui é presente. Olha o que são os filhos. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, a sua mochila, né? Vamos colocar aqui a sua casa. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando você tiver inimigos à sua porta e a sua casa estiver repleta de filhos, você não será envergonhado. Seus filhos o ajudarão, o defenderão, principalmente se você for um homem justo e segundo o coração de Deus, um homem e uma mulher. Esses são os filhos. Se você escolheu ter filhos, muitas vezes nós dissemos que trabalheira, não é isso? E a Bíblia está falando completamente o contrário. Diz que eles são herança do Senhor. Os filhos não são peso, não são enfado. Os filhos são herança e alegria. Às vezes você trabalhou 16, 18 horas e tem que trocar uma fralda. Não é verdade? Puxa vida, eu tenho que trocar uma fralda. Quantas fraldas eu troquei? E aí aquela pessoinha te dá um sorriso. Todo aquele trabalho, aquelas 16 horas mais a fralda, logo desaparecem. Não é verdade? E você está pleno em alegria por conta daquele sorriso. Porque ele é herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Vamos para a próxima escolha. Lembre-se que eu listei aqui 5 delas. A escolha de ser honesto. A escolha de ser honesto. Talvez você esteja se perguntando, mas é uma escolha? É uma escolha. É uma decisão ser honesto. Vamos para a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, 44. João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, 34. Perdão, irmãos, 44. 8:44 que diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio do diabo ser mentiroso. E você deve estar se perguntando o que tem a ver honestidade com mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Eu escrevi o seguinte aqui, ó. Vamos nos ater aqui um pouco para não encaixotar a honestidade. E eu coloquei alguns parâmetros aqui, algumas coisas para nós pensarmos. Honestidade não tem a ver com o grau de formação. Você concorda com isso ou não? Se honestidade tivesse a ver com o grau de formação, poderíamos pegar o exemplo lá de Brasília, seria um mar de honestidade. Não é verdade? Não tem a ver com o meio onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós vivemos. Fosse verdade, toda pessoa que vive numa comunidade seria desonesta, e todo político seria honesto, todo diretor de empresa seria honesto, todo dirigente, todo gerente, todo executivo, todo professor. Se fosse verdade que o meio, onde nós nascemos, determinasse quem nós somos, é claro que existe uma influência, mas como que nós explicamos? Porque nas comunidades, a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas são honestas. E lá em Brasília, eu tenho que falar isso e não tenho medo, nós mais vemos casos de corrupção e desonestidade de pessoas formadas, intelectuais, pessoas formadas, dando mau exemplo. Quantos políticos nós temos envolvidos com algum tipo de processo? Quantos CEOs, diretores de empresa, nós vemos na mídia envolvidos em casos de corrupção? Quantos? Inúmeros. Quantos trabalhadores que vivem nas comunidades, nas favelas, nós vemos na televisão envolvidos em casos de corrupção? Contrário, nós vemos muitos deles devolvendo dinheiro que encontraram, maletas que foram encontradas. Eu vou afirmar aqui que é nas comunidades que nós temos a maioria esmagadora de pessoas honestas. E são das comunidades e das periferias que nascem pessoas brilhantes, pessoas que tomaram a decisão de ser honestas. E eu vou pegar aqui, tomar a liberdade de contar o meu próprio exemplo. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, numa fábrica de bloco do Sr. Nelson, lá no Jaraguá. Se tiver alguém do Jaraguá me acompanhando, por favor, confirme isso, porque você me conhece e conhece a minha infância. Comecei aos 12 anos de idade descarregando caminhões de pedra e fazendo blocos. Depois passei por mercados, por lava-rápidos, por funilarias, por mecânicas. Trabalhei fazendo colunas para construção, montando vigas em cima de andaimes. Depois fiz Senai aos 14, 15 anos. Tomei a decisão de burlar o sistema, se é que ele existe, de não esperar que alguém me representasse. Eu não quis ser minoria, eu quis ser, eu não esperei que homem algum me representasse, ou grupo algum, e tampouco quis fazer parte de uma minoria, porque a própria palavra diz menor, menos, minoria.
Estou tomando o meu exemplo aqui e decidi ser honesto. Hoje eu vou usar o meu exemplo. Aos 16 anos de idade eu já era eletricista. Trabalhei como eletricista uma década. No ano de 2000, não sabia ligar um computador e pedi para o meu encarregado na fábrica que queria ir para a área de projetos. Comecei a fazer engenharia. E o meu encarregado me deu essa oportunidade, falou com o gerente de projetos e eu fui. 2 semanas depois eu já fazia desenhos no AutoCAD, sem curso nenhum. E aí prossegui. Em 2006 me formei engenheiro, porque eu quis voltar a estudar, alguém de periferia. Paguei minha faculdade, tive que pagar a minha faculdade. Na época em que eu saí do colegial não havia dinheiro para ir para uma universidade pública, porque infelizmente as universidades públicas são destinadas para os filhos daqueles que têm posses. Essa é a verdade. É uma vergonha nós admitirmos que nós temos que ter cotas. Sabe por quê? Porque no momento em que nós admitimos que é necessário cotas, nós estamos admitindo que existam e que continuem existindo minorias. Não seja minoria, seja, emerja, saia como eu de uma fábrica de blocos, torne-se um engenheiro, um médico, um eletricista, um mecânico, um encanador, um enfermeiro, uma enfermeira, um escritor, não importa, emerja. Levante-se, não espere ser minoria ou fazer parte de uma. Não espere que um homem ou uma mulher te represente. Espere que o próprio Deus te represente e escancare as portas dos céus para você. Mas busque, vá atrás. Em 2013 eu resolvi voltar a estudar. E fiz um curso de especialização ainda na área de elétrica. Viajei o mundo, fiz 20 projetos, já havia trabalhado, acho que 20 anos da minha vida. Fiz 20 projetos de hidrelétrica, 12 deles coloquei em operação pessoalmente, no Brasil e fora do Brasil. É possível isso para alguém que começou numa fábrica de blocos? Imagine se eu fosse esperar ser minoria, fazer parte de uma minoria, porque nós já definimos os grupos minoritários e esquecemos do nordestino, do migrante, do imigrante, de tantas outras minorias. O Brasil é uma coxa de retalhos, uma maioria feita de minorias. Não se engane. Não se engane, quando nós definimos, determinamos aqueles grupos, deixamos uma série de outros grupos de lado e esquecidos. Os imigrantes que trabalham no Bom Retiro em regime escravo costurando, coreanos, chineses e uma série de outros, brancos de olhos verdes nas comunidades, pretos ou negros, me desculpe, porque eu não sei exatamente se devo falar preto ou negro. Um apelo agora, é claro, por esse rapaz, que foi assassinado, e quantos outros não foram assassinados de janeiro até o dia de hoje? Quantos pretos você acha que não foram assassinados cruelmente no dia de hoje e não há uma linha sequer na grande mídia falando sobre eles? E outros, como eu disse, emerja, não espere ser representado por homem nenhum, saia do lugar que limita a sua visão e ninguém te segurará.
Porque se os seus sonhos, seus planos, seus projetos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, você sairá de uma fábrica de blocos como esse que vos fala e alcançará lugares que você nem imaginava. Quando a minha gerência me mandou para a Espanha, a primeira vez que eu saí do país, eu fui sozinho, minha primeira viagem internacional, mal falava um portunhol. Talvez meu gerente esteja aí me escutando para confirmar isso. E eu fui até lá para fazer uma reunião. Uma semana depois eu estava no País Basco, fazendo inspeções em máquinas elétricas. Passei por lá 15 dias. Depois fui para outros lugares, os lugares dos mais diversos, da Amazônia até o sul, porque eu não quis ser minoria, eu quis ser e ser honesto. A escolha de ser honesto está nas nossas mãos e independe do local, do lugar onde você mora ou do contexto que você viveu. Basta você querer emergir. Guarde isso. Talvez você não concorde com tudo que eu disse aqui, e é até bom que não concorde, mas que no mínimo o que eu estou dizendo para você aqui coloque você para pensar e marchar segundo a vontade de Deus. E a última escolha que eu separei aqui, e essa ecoa na eternidade, é uma escolha que você pode fazer. A escolha de seguir a Cristo. Essa repercutirá em sua vida na terra, ainda nesse plano e na eternidade, para a glória de Deus. Vamos para Romanos, capítulo 10. Capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículos, a partir do versículo 9. Lembre-se que eu estou falando a escolha de seguir a Cristo. Nós falamos aqui da escolha da formação, da escolha de casar-se e com quem casar-se, a escolha de ter filhos, a escolha de ser honesto, e eu trouxe meu próprio exemplo, e a escolha de seguir a Cristo. A escolha de seguir a Cristo. Se com a tua boca, diz a palavra de Deus, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Passará a vida na eternidade. É uma escolha que você pode fazer nesse dia de hoje, que vai repercutir e ecoar na eternidade. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Nas suas escolhas, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Eu concluo minha mensagem dizendo: em todas vossas decisões, lembre-se, Cristo está atento. Elas repercutirão na sua vida e na eternidade. Amém? Tem 2 versículos que eu ainda gostaria de ler. Vamos voltar para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Do verso 15 ao verso 17. Seja a paz, a mensagem, eixo da nossa pregação, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo,
e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17: e tudo o que fizerdes, eu vou trocar essa sentença aqui, tá? Em todas as vossas escolhas, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o vosso Pai. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Pai, nós te amamos, nós te agradecemos e, ó Pai, muito obrigado por essa mensagem. Eu espero que essa mensagem, Senhor, fale ao coração, ó Deus, daquele que nos acompanhou, que no mínimo, Senhor, se ele não concorda com essa mensagem, que essa mensagem tenha o levado a pensar, tenha dado uma outra perspectiva, uma outra dimensão do pensamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e principalmente, se há alguém, Pai, que não fez a escolha por Cristo, que ele possa confessar ao Senhor agora dizendo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados profundamente e te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, porque hoje o Senhor me aceitou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês que me acompanharam, bom final de domingo, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, e eu espero encontrá-los domingo que vem, para mais uma mensagem, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, tchau!